Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Suelen Silva e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo cobre-bolo. É uma peça muito fácil e muito útil que gasta bem pouco material, espero que vocês gostem do vídeo. Dessa vez, pessoal, eu não vou deixar molde para baixar, eu vou fazer o molde aqui com vocês porque é bem rápido e bem fácil, tá bom? Então vamos lá. Para fazer o molde do cobre-bolo, a gente vai precisar de um pedaço de papel de 32 por 28, tá? Então, aqui na altura ele tem 28 e aqui na largura ele tem 32 centímetros, tá? Então, eu já cortei nessa medida e aí eu vou dobrar ao meio. Dobro ao meio. Eu vou colocar um pezinho aqui no meu, porque o papel estava enrolado, então ele tá levantando. Então, vou botar um pezinho aqui só para ele abaixar, tá? Então, nesse canto aqui da dobra, eu vou marcar 2,5 centímetros aqui em cima, ó. Então, eu marco aqui 2,5 centímetros. Nessa parte aqui, que tá, ó, assim o papel, eu vou marcar 12 centímetros aqui para baixo. E daqui, ó, na diagonal, a gente vai marcar 7 centímetros. Feitas essas marcações, a gente pode ligar essa parte aqui com essa reta. Tá? Pode descer reto até essa partezinha aqui. E daqui pra cá, a gente vai fazer uma curva. Aí você pode usar uma régua, né, como essa, uma curva francesa, ou você pode usar também aí um prato, um pires, ou qualquer coisa mais arredondada, tá? E aí o molde vai ficar desse jeito aqui. Eu vou colocar um alfinete aqui, só porque o meu papel tá dobrando muito. Só para ele ficar mais seguro. E vou cortar aqui. E aí o molde vai ficar assim, ó, nesse formato. Tá? E aí vocês vão cortar 4 vezes no tule, tá? Cortar 4 vezes no tule. Para fazer essa parte de baixo aqui, vocês vão cortar 32, né? Porque aqui embaixo tem 32. Vai cortar uma faixa de 8 centímetros daqui para cá por 32 centímetros. Então, é só isso. Vai cortar esse molde no tule 4 vezes e no tecido, para fazer essa parte aqui de baixo, 4 faixinhas, tá? Vou botar aqui, ó, 4 vezes, tá? 4 faixas de 8 por 32. 32 porque tem que ficar desse tamanho aqui e 8 aqui a altura. O viés para o acabamento eu não medi, mas vai ser o quanto baste para conseguir dar a volta aqui todo, tá? E aqui em cima um pedacinho de mais ou menos uns 10 ou 15 centímetros para fazer a alcinha. Então, bora lá costurar. Bom, pessoal, então para poder cortar, eu coloquei aí o molde em cima do tule. Eu já coloquei o tule dobrado de um jeito que já vai sair as 4 partes de uma vez só. Como o tule não tem como riscar, o ideal é que você faça dessa forma, tá? Então, dobra o tule, alfineta o molde em cima e depois recorta para sair todos eles do mesmo tamanho. Porque se você cortar separado, dificilmente vai sair tudo certinho igual, tá bom? Então, cortei aí, ó, as 4 partes já de uma vez só. Então, depois do tule cortado, eu já cortei também aí, ó, as faixinhas, tá? De 8 por 32, são 4 faixas de tecido. E também deixei separado aí o viés, eu tô usando esse viés mais largo, tá? Antes de costurar essa faixinha no tule, eu já peguei aí, pessoal, e fiz uma dobrinha para fazer a bainha, tá? Então, eu dobrei meio centímetro e depois eu dobrei mais meio centímetro, vinquei com ferro para deixar bem vincadinho, para facilitar depois na hora de fazer a bainha, para dar o acabamento na parte de cima. Fiz isso em todas as 4 partes e deixei já tudo passadinho, bonitinho, antes de costurar.
Depois eu vou pegar um tule ali de cada vez e vou costurar assim, ó, dessa forma. O tule não tem avesso e direito, né? Então não importa muito o lado. Mas o tecido eu vou colocar assim, ó, com o avesso para cima, tá? E vou passar aí uma costura nessa parte de baixo, prendendo o tecido no tule. Vou fazer isso em todas as 4 partes. E não esqueçam, pessoal, de fazer o retrocesso sempre no início e no final de cada costura, tá bom? Depois de costurado, eu vou abrir essa costura aí, ó, vou ajeitar ela, eu passei um desmanchador, tá? Para poder abrir, já que não dá para passar o ferro no tule, para não queimar. E eu vou passar um pesponto, que vai ficar melhor na hora de dobrar, vai ficar mais assentada essa costura. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa em todas as partes. Agora a gente vai dobrar para poder costurar essa parte de cima, mas antes eu vou deixar bem dobradinho, ó, e vou colocar uns alfinetes para ficar bem certinho, para não correr o risco de ficar torto quando costurar a parte de cima, tá? Então eu fui colocando aí os alfinetes, dobrando bem certinho para o tule ficar todo virado para trás. Como já estava passado vincado, eu só dobrei aí, ó, e vou passar uma costura para fechar essa parte de cima e finalizar essa parte. E aí eu vou costurar todos eles do mesmo jeitinho, tá? Depois de todos costurados, a gente vai começar a montar o porta-bolo. Então eu tô colocando aí, ó, avesso com avesso, eu vou colocar um clipezinho para prender, só para vocês verem como a gente vai costurar. Dessa forma aí, ó, avesso com avesso para formar um quadrado, tá? Então eu já vou posicionar todos eles e prender com clips. E depois a gente vai passar uma costura aí na lateral para poder dar formato ao nosso porta-bolo. Tá? Só que vocês vão costurar, gente, só nesse pedacinho que eu vou mostrar aqui agora, ó. Então, nessa parte aí, até onde eu tô com o dedinho aí, ó. Esse pedacinho de cima vai ficar aberto, não é para costurar todo, tá? Então, vai costurar só nessa parte, onde eu vou mostrar aqui de novo, ó. Daqui até aqui, tá? A partezinha de cima, ela vai ficar aberta, um quadradinho aberto, que é pra gente conseguir depois passar o viés para dar acabamento, tá? Então, só nessa parte, em todos os 4 cantos. Depois de tudo costurado, vai ficar dessa forma aí, ó, tá? Aí ele tá dobrado, eu vou colocar assim para vocês verem. Então, eu vou dobrar de novo depois, que a gente vai precisar fazer um piquezinho aí para conseguir passar o viés, tá? Então, nessa parte aí, ó, onde tá dobrado para dentro, é onde a gente vai fazer o pique lá em cima. Aí, ó, vou tentar dar um zoom para aproximar, para vocês conseguirem ver direitinho onde a gente vai fazer o pique, tá vendo? Vai fazer o pique exatamente aí, que é para como se fosse dividir essas duas partes para que a gente consiga passar com o viés inteiro, tá? Vou colocar o dedo, ó. É um pouco difícil, né, de enxergar no vídeo, porque o tule é branquinho e todo furadinho, mas, ó, aí onde eu tô segurando, ó, o dedo é onde a gente vai fazer o pique, nessa direção aí, ó. Aí, tá? Eu virei aqui porque fica melhor para eu fazer o pique, e aí eu vou cortar. Não precisa ser muito grande esse pique, tá, gente? Meio centímetro no máximo. Faz um pique pequeno e se tiver necessidade depois vocês aumentem, mas não cortem muito a princípio. E agora a gente vai usar o viés para fazer o acabamento. Eu dobrei a pontinha do viés e depois eu vou vincando ele ao meio, porque eu já vou colocar ele assim, ó, já dobradinho, para passar uma costura só. Fica mais fácil, tá? Então eu prendi aí com clips, ó, e vou posicionando ele em toda a volta. É melhor prender com clips. Se você não tiver o clips, pode ser com um alfinete ou alinhavar, se vocês acharem melhor. Mas vai posicionando, ó, e vai prendendo ele. E nessa parte onde a gente deu o pico, ele vai encaixar direitinho e vai conseguir passar direto. Se tiver necessidade, você ajeita aí o pique, né? Corta mais um pouquinho e vai passando o viés nele todo. Eu vou prender primeiro ele todo com clips, depois eu vou à máquina e passo uma costura. Aí no final eu sempre deixo um pedacinho de viés sobrando, tá? Eu não corto ele muito rente, eu sempre deixo um pedaço sobrando, eu vou lá passar a costura e no finalzinho da costura é que eu faço a dobra para fazer o acabamento aí da pontinha, para não correr o risco de ficar torto, ou de nem de faltar e nem de sobrar viés demais, tá bom? E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então primeiro eu passo a costura nesse, depois eu vou e faço o outro lado. Aí eu já vou aproveitar também para cortar a alcinha que a gente vai colocar aí, tá?
Então, eu cortei 10 centímetros, mais ou menos. Pode ser o tamanho que você achar melhor. E aí, eu vou dobrar as pontinhas assim pra dentro, ó. Depois dobrar o meio de novo. E vou passar uma costura já, agora quando for a máquina, pra depois finalizar o nosso porta-bolo. Então, passo uma costurinha pra fechar essa alcinha. E depois eu vou passar uma costura aí, ó, prendendo o viés, tá? Aí nessa parte, gente, é legal fazer bem devagarzinho, tá? Cuidando para que a agulha pegue dos dois lados do viés, tá? Minha mão tá um pouquinho na frente, não tem como eu mostrar sem colocar a mão na frente, né? Porque eu tenho que segurar para ficar tudo certinho, mas acho que tá dando para entender. Então, você vai passando aí a costura na borda do viés e tomando o cuidado para que fique, para que a agulha pegue dos dois lados, para que a costura pegue dos dois lados do viés, para ficar bem bonitinho. E aí é só cuidado e costurando devagarzinho. Se você não tem muita experiência, não consegue usar o clips, pode alinhavar, não tem problema nenhum, tá bom? E vai costurando, costurando. E quando chegar lá perto do finalzinho, é que eu vou cortar o excesso, vou dobrar para poder finalizar essa costura. Dobrar igual lá no começo, dobra a pontinha para dentro, faz um retrocesso e finalizo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de ter costurado os dois lados, vai ficar esse espaço aí no meio, aquele buraquinho que a gente deixou. Então, a gente vai colocar a alcinha e vai passar uma costura aí com retrocesso. No caso, eu passei duas costuras, tá? Uma embaixo e uma em cima. Fiz um retrocesso para prender a alça e já vai fechar aquele espaço que a gente tinha deixado aberto aí em cima para poder passar o viés. E aí ficou pronto o nosso porta-bolo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário, tá? E pode deixar a sugestão aí do que vocês querem ver nos próximos vídeos. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima!